Quero começar falando sobre quando alguém é chamado. Né? Quando que alguém é chamado? Vamos trazer um pouco de luz sobre o entendimento do tempo, né? E da cronologia do chamado de Deus para as nossas vidas. Né? Então eu quero começar dizendo para vocês que o chamado ele nasce conosco. Mas isso não quer dizer que nós entramos imediatamente nele. Existem atitudes e passos necessários para entrarmos no nosso chamado. Como nós vamos ver a seguir, e eu vou dar algumas referências bíblicas para você, eu já peço que vocês abram as Bíblias de vocês no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, e também segura lá em Gálatas e abram em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Gálatas 1,15 e Filipenses 3,12. Então, o fato de nós não entrarmos imediatamente no nosso chamado, desde quando nós fomos concebidos e conforme estamos na nossa caminhada progressiva com Deus, não anula o fato de que nós já nascemos com um chamado e com um propósito de Deus a ser desenvolvido. Desde antes da fundação do mundo, desde antes de sermos tecidos no ventre das nossas mães, Deus já tinha estabelecido para nós e contado todos os dias da nossa vida e da nossa estada aqui nessa terra. Olha o que Paulo falou aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove a ele. Então, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Então já existe uma separação, já existe uma proposição, um desígnio, um chamado de Deus, mesmo antes de nós nascermos. Amém? Olha o que também Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido, vou ler até o versículo 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao ver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos mostra nessa passagem que assim como ele foi conquistado por Deus, já havia algo para ele, para que ele mesmo continuasse e conquistasse também. Essa vocação ela é soberana, ou seja, ela é uma escolha de Deus, uma escolha soberana de Deus, e por isso mesmo ela é imutável. Amém? O chamado ele é imutável, a missão de vida ela é imutável. O que muda são os ofícios, são as estações das nossas vidas. O que muda muitas vezes é a missão, mas o chamado é imutável. Amém? A escolha é imutável. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saía da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Amém? Então, entendam como é que existe uma questão de uma atemporalidade no nosso chamado e na nossa missão de vida. Então, mesmo antes de nós sermos concebidos, Deus já tinha designado para nós a nossa missão de vida e o nosso chamado. Amém? Então, consciente disso, eu quero entrar e falando um pouquinho sobre vocês das qualificações para o ministério. As qualificações que um ministro deve ter. As qualificações que nós que somos chamados e fazemos parte do reino do Senhor devemos ter para exercício do ministério. Existe uma enorme urgência na obra do reino de Deus em nossos dias, mas o clamor bíblico
por ceifeiros continua ecoando pelos 4 cantos dessa terra. O problema é que muitos cristãos não entendem que existem qualificações que nos colocam ou nos tiram da obra no ministério. E a primeira delas é a fidelidade. É o que eu quero começar falando com vocês, sobre fidelidade. Fidelidade é a exatidão em cumprir as nossas obrigações e em executar as promessas. Ou seja, existe uma fidelidade. Fidelidade ao chamado. Fidelidade é exatidão em cumprir as nossas obrigações e em executar as suas promessas. E quem é o fiel? Fiel é aquele que guarda a fidelidade, que cumpre seus contratos, fiel às suas promessas, constante, perseverante, exato, seguro, consistente e constante em cumprir deveres. Olha só, consistente e constante em cumprir deveres. Esse é o homem e a mulher fiel. Essa é a qualificação do fiel. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12. 1 Timóteo 1, 12. Diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ou seja, olha o que Paulo falou, que ele foi achado fiel, foi considerado fiel por Jesus. E porque ele foi achado fiel, então ele pôde ser designado para a obra ministerial, para o ministério. O próprio Paulo também escreveu em 1 Coríntios 9,16. Veja lá, 1 Coríntios 9,16. Abra comigo. 1 Coríntios 9,16. Amados irmãos, nós estamos num estudo bíblico, seminário discipulado. Tenha a sua Bíblia à mão, pode ser física, pode ser através do seu aplicativo, mas acompanhe. Tenha seu bloco de notas aí, seu caderno de anotação, mas não deixe de acompanhar e interagir de maneira prática com aquilo que o Senhor está falando para nós, através das suas anotações, através da leitura bíblica, através do acompanhamento bíblico, para que você possa usufruir, extrair aquilo que Deus tem de melhor para você. Amém? Então, abra lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém? Então, olha aqui o que Paulo está dizendo. Se ele é um pregador do Evangelho, é aquele que leva as boas novas do Evangelho, anuncia o Evangelho, ele não tem que se ensoberbecer ou achar que isso é um motivo, né, de diferenciação que vai encher o seu ego e a sua vaidade. Eu não estou falando de honra, ok? Estou falando de outras coisas, sentimentos de ego e de vaidade, de ensoberbecimento. Então ele está dizendo, não suponha, não anuncie o Evangelho, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me glorificar, pois pesa sobre mim uma obrigação. E ele fala, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Então é o peso da obrigação e da responsabilidade que Paulo está enfatizando. Ou seja, o fato de ele ser fiel e exercer a fidelidade, ou seja, ele ser exato em cumprir as suas obrigações e executar as suas promessas, que é a definição do aspecto da fidelidade. O homem inconstante, ele não recebe de Deus aquilo que Deus tem de porção para ele. Isso é importantíssimo, nós fazemos um grifo aqui e entendemos isso.
O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim. Tiago, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, ou seja, inconstante. Homem inconstante. Homem de ânimo dobre em todos os seus caminhos. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Aquele que é inconstante não alcança no Senhor aquilo que lhe está reservado pelo Senhor. Então, a constância na fidelidade, nas obrigações, nas responsabilidades é condicional para podermos receber do Senhor aquilo que Ele de antemão nos preparou para desfrutarmos aqui nessa terra, inclusive o nosso ministério. Amém? Glória a Deus! Então, se a gente estiver pronto, sendo fiel ao Senhor e observando que se permanecemos constantes, receberemos do Senhor aquilo que Ele de antemão nos designou a sermos e fazermos, o Senhor vai poder confiar para nós o nosso ministério. Os dons, as unções, cada vez maiores em medidas para que isso respalde e flua em nós e através de nós no cumprimento da nossa carreira aqui nessa terra. Mas também nós precisamos atentar que quanto mais unção, quanto mais autoridade, quanto mais dons, quanto mais poder, maior também a responsabilidade. Amém? E outra coisa que é importante destacarmos é o fato de que algumas pessoas nunca foram chamadas ou são tremendamente responsáveis. Porém, Deus nunca planejou o fracasso ministerial de ninguém. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que discernimos como um grande potencial, mas que muitas vezes não são chamadas e são pessoas irresponsáveis dentro daquilo que elas estão contextualizadas na obra de Deus. Mas isso não quer dizer que foi o plano de Deus o fracasso ministerial dessa pessoa. Muito pelo contrário. Né? A Bíblia diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E eu comecei falando que existe uma enorme urgência na obra do reino de Deus em nossos dias. E o clamor bíblico por ceifeiros continua ecoando nos quatro cantos dessa terra. Então, é importante entendermos que ministério é trabalho, não é glamour, não é palco, não é relevância, não é você estar numa estrutura de evidência por ego ou por vaidade. A saber que muitas vezes, no crescimento, no desenvolvimento do seu ministério, essas coisas irão acontecer. Mas não é sobre isso que se trata ministério. Uma coisa que temos que ter muito clara e consolidada em nossos corações é que ministério é trabalho.
E para isso, tem muitas coisas que se fazem necessárias para respaldar o ministério de um homem e de uma mulher aqui nessa terra. Amém? E aí eu quero falar para vocês sobre algumas delas. Tá? Amém. Deixa eu falar. Beleza. Vou falar sobre 4 delas especificamente, que para mim são os 4 pilares principais que precisa e se faz necessário no respaldo de um ministro que entende que ministério é trabalho. Primeiro deles é estudo. Primeiro pilar que é necessário para um ministro: estudo. Olha o que Paulo falou a Timóteo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus. Vou ler para vocês agora na versão Amplified, que é uma versão americana que traz uma contextualização amplificada com referências às raízes das palavras. Olha o que essa versão diz, olha que tremendo. Estude e desejoso de fazer o seu melhor, e seja desejoso de fazer o seu melhor para apresentar-se a Deus aprovado, testado em uma prova, como obreiro que não tem de que se envergonhar, analisando corretamente e dividindo com precisão, manuseando corretamente e ensinando habilmente a palavra da verdade. Meu Deus! Estude e seja desejoso de fazer o seu melhor para apresentar-se a Deus como aprovado, testado em uma prova, como obreiro que não tem do que se envergonhar, analisando corretamente e dividindo com precisão, manuseando corretamente e ensinando habilmente a palavra da verdade. Amém? Então, o primeiro pilar que é necessário para o desempenho íntegro de um ministério saudável, de um ministério forte, de um ministério maduro e de um ministério sadio, é o quê? É o estudo. O segundo ponto é a dedicação. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, dedicação é um ponto fundamental, é outro pilar fundamental que sustenta um ministério. Estudo e dedicação. O terceiro pilar, consagração. Porque é o Senhor que precisa moldar o seu ministério como Ele quer. E não você copiar fórmulas ou métodos daqueles os quais muitas vezes você se inspirou, ou já foi mentoreado, ou foi influenciado. Ok? Você honrar e você se inspirar em líderes, em ministros, etc., é lícito, é bonito, é maravilhoso, você deve fazer, mas isso não é a mesma coisa que copiar. Copiar é totalmente diferente. E nós precisamos deixar o Senhor moldar o nosso ministério como Ele quer, de acordo com as características e de acordo com o nosso chamado de vida. Que, como eu acabei de ensinar para vocês, desde antes de nós nascermos, já nos foi determinado pelo Senhor. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 20 e 24.
Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então foi o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, aliás, me perdoem, quem, como já nós estudamos na aula passada, quem dá o ministério. Ok? Mas, porque são os ministérios de Jesus. Ok? Mas, aqui existe uma parte nossa que nós devemos prestar muita atenção, que é a consagração. E olha o que o escritor aqui do livro de Atos está dizendo: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. É a ênfase exatamente de uma vida em separação e de uma vida que só tem plenitude de sentido e de preenchimento a partir do momento em que está cumprindo o ministério para o qual foi chamado. Amém? E o quarto ponto é submissão à vontade de Deus. Temos que entender que o ministro é alguém que dedicou a sua vida a Deus. E o ministério desenvolvido pertence ao próprio Deus, assim como as vidas por ele alcançadas. Dessa forma, a vontade do Senhor deve ser soberana a respeito de cada passo que você dará na sua jornada. Amém? Então, submissão à vontade de Deus. Então, voltando e recapitulando, ministério é trabalho. E para desenvolvermos o nosso trabalho ministerial é necessário nos apoiarmos em 4 pilares que sustentam a nossa jornada ministerial na nossa terra. Primeiro, estudo. Segundo, dedicação. Terceiro, consagração. E quarto, submissão à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então agora eu quero ler alguns textos clássicos bíblicos. Vamos ler um pouquinho, fazer um pouquinho de leitura bíblica. E eu quero que você me acompanhe, por favor. E nessa jornada, então eu vou pedir para que alguns irmãos que aqui estão também me auxiliem na leitura. Vamos ler alguns textos, alguns trechos um pouco mais longos, para podermos ter aqui a exata noção daquilo que o Senhor nos orienta concernente ao nosso ministério. São os conselhos que, na verdade, o Senhor nos instrui pela sua palavra no exercício do nosso ministério. Então, eu quero começar lendo, alguém pega para mim 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 13. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 13. Alguém pega para mim aí Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5 até o 9 nós vamos ler. Tito 5 até o 9. Tito 1, 5 até o 9. Glória a Deus. E alguém pega para mim Atos 6, do 2 ao 7. Atos 6, do 2 ao 7. Glória a Deus. Quem pegou o 1 Timóteo aí, pode fazer a leitura para nós. Faça em alto e bom som, para os nossos irmãos que estão no Instagram também escutarem e poderem fazer o acompanhamento da leitura bíblica. Amém? Amém. É o 3, do 1 ao 13, certo? Primeira carta de Timóteo, né?
Exatamente. Isso. Capítulo 3, 3:1. do versículo 1 até o versículo 13, vamos ler, por favor. Ok. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro imundo, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição como toda serenidade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante, para que ensoberbecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucro imundo, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiro aprovados. Depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Da mesma sorte, suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos sejam maridos de uma esposa e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que praticarem bem o ofício do diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória, esse texto é poderoso e aqui Paulo ensina exatamente o perfil e o enquadramento do homem e da mulher para o exercício do ministério ou daquele que é aspirante ao ministério, que é um oficial, que é o caso do diácono, né? Então o diácono é um oficial se preparando para o ministério, ao ministério. Amém? Então, olha que interessante. Aqui tem alguns pontos, isso é muito rico esse texto, né? Mas tem alguns pontos aqui que eu queria destacar com vocês. Né? O primeiro deles é o fato, ele dá aqui, né? É necessário que o bispo, pastor e presbítero, na verdade, eles são é o mesmo ofício, que é o ofício pastoral, ok? Porém, biblicamente, eles têm algumas diferenças, algumas nuances de diferença na aplicabilidade e no desempenho do ofício, que vai de acordo com os tempos e a necessidade da igreja. E depois eu trago isso para vocês quando nós formos estudar os dons ministeriais e falarmos sobre pastor. E aí eu vou falar para vocês também a diferença entre pastor, bispo e presbítero, que na verdade é o mesmo ofício ministerial, ok? Mas eles têm algumas diferenças que biblicamente a gente pode contextualizar, mas o ofício é o mesmo. Ok? Então, você pode ler aqui nesse texto também, aquele que almeja ser pastor, ou aquele que almeja ser bispo, aquele que almeja ser presbítero, excelente coisa almeja. Portanto, é necessário que ele seja irrepreensível, esposo de sua mulher. Então tem aqui uma cartilha, né, uma parametrização de como é que deve ser a vida dessa pessoa que almeja o ministério. Então, quando ele está falando de pastor ou de bispo, ele está falando, obviamente, isso serve para qualquer ofício ministerial, ok? Porque não existe distinção de importância no
ofício ministerial. Existe diferença de atuação, mas não grau de hierarquia de importância. Okay? Então, Deus chamou uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas. Okay? O patamar ministerial é o mesmo, o que muda é o desempenho do ofício. Certo? Então aqui existe um parâmetro e uma cartilha de como é que tem que ser a vida do ministro. Né? E aí o mais interessante é que ele fala aqui, depois que ele falou disso, ele fala, olha, ele finaliza falando, ó, criando bem os filhos com disciplina, que governe bem a sua casa, criando seus filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, o primeiro parâmetro para nós desempenharmos o nosso ofício ministerial é termos a nossa casa em ordem, sob o governo sacerdotal que nos está confiado como aqueles que são responsáveis pelas suas famílias. Amém? Governe bem a sua própria casa. Porque se não governar bem a sua própria casa, como é que vai governar a casa de Deus? Amém? E aí, ele finaliza dizendo assim, que não seja neófito, ou seja, que não seja inexperiente. Né? E isso não tem a ver única e simplesmente com idade cronológica, mas também e principalmente na experiência, na vivência, na estrada mesmo, na quilometragem mesmo rodada de ministro, sendo parametrizado pelos 4 pilares que eu acabei de falar para vocês. Qual que é o parâmetro dessa rodagem, dessa experiência e dessa jornada corrida? Estudo, dedicação, consagração e submissão à vontade de Deus. Essa é a parametrização dessa experiência, dessa maturidade, que não tem a ver única e exclusivamente com a idade cronológica, mas também tem. Mas também tem a ver. Por quê? Porque, via de regra, a menos que haja uma exceção, que é um ponto de exceção, e a gente não pode tratar a exceção como regra, exceção é exceção, certo? Mas, via de regra, né, uma pessoa que é muito jovem não tem uma rodagem, uma experiência de vida, vivência e tempo cronológico mesmo, de estudo, de dedicação, de consagração, de experiência em se submeter à vontade de Deus. Né? Não tem tempo suficiente para isso. Ou seja, precisa ser uma pessoa madura, experimentada. Né? E sobre ser experimentada, aqui depois quando ele fala sobre os diáconos, ele fala especificamente sobre isso. Né? Que, semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitados de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, provados. Então entendam que a prova faz parte da instrução e da didática de Deus para o ministro e para o oficial. E essa prova, Deus não está falando aqui que é Ele quem vai provar. Existe a prova que o próprio Deus vai estabelecendo no caminhar. Mas ele está falando aqui da liderança que deve provar e que deve experimentar o ministro e o oficial. Então, meus irmãos, não se enganem. Biblicamente, essa é a cartilha que deve ser seguida. Isso serve para nós hoje e serve para nós lá na frente quando nós formos. Serve para nós hoje se estamos numa posição de liderados e serve também para nós amanhã quando nós estivermos numa posição de líderes. Precisamos entender e aprender isso.
A Bíblia nos ensina que nós não devemos ser rápidos, não devemos nos precipitar em pôr as nossas mãos e levantar os ministros. Antes nós devemos experimentar, nós devemos prová-lo, nós devemos testar. Obreiro tem que ser provado. Oficial, ministro tem que ser provado, tem que ser experimentado, tem que ser testado. Está aqui, ó. Sejam esses primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, ou seja, e se passarem na prova, aí que exerçam, então, aquilo que estão sendo chamados para exercer. Tem que ser provado, tem que passar na prova. Então, não se chateie se a sua liderança está te provando. Não se chateie quando a sua liderança te provar. Porque a prova faz parte da caminhada do teste para a habilitação. Como eu já falei para vocês, nenhuma liderança sadia que segue o exemplo de Jesus prova alguém com o intuito de punir ou de reprovar. Porque essa não é a essência e não é o objetivo fim da prova. Toda liderança sadia, a exemplo da liderança de Jesus, prova para aprovar. A prova não é para reprovar, é para aprovar. A prova é para consolidar o pacote, o compêndio que foi trazido de experimentos, de ensinamentos, de experiências. A prova é para exercitar aquilo que foi aprendido. Esse é o contexto de prova. É que muitas vezes a gente acha que prova é punitiva, que prova é restritiva. A prova, ela não é para restringir, mas ela é para habilitar. Agora, se você não passar na prova, você será restrito. É uma consequência. Mas a prova é bíblica e deve ser exercitada. Guardem isso no coração de vocês. Não se precipitem a impor as vossas mãos sobre aqueles que estão sendo vocacionados, estão sendo levados ao ofício ministerial. Alguém acha para mim aí, procura na Bíblia esse versículo para mim, por favor. Que nós não devemos nos precipitar em impor as nossas mãos para levantar ministros. Enquanto alguém acha aí, alguém leia para mim Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Quem abriu Tito aí? Quem que pegou esse texto de Tito? Capítulo 1, versículo 5 ao 9. Eu peguei. Então vamos lá. Vamos, peraí, deixa eu... Do 5 ao 9, né? Isso. Tito 1, do 5 ao 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiço de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Amém. Tá, o texto de Tito está respaldando aquilo que também ele escreveu a Timóteo. Certo? Então aqui, seja irrepreensível. Alguém que seja irrepreensível. Né? Então, aqui, de novo, Paulo está falando para Tito, falou, ó, eu te deixei lá em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, constituísse ministros, conforme te prescrevi, conforme eu te instruí, conforme eu falei para você que tem que ser. Como é que tem que ser? Assim, 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 assim. Está aqui de novo.
né? Que não sejam insubordinados, né? Que sejam irrepreensíveis, que não sejam arrogantes, nem dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes seja hospitaleiro. A hospitalidade é uma referência do bom ministro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, domínio de si, que tenha domínio de si, que seja apegado à palavra fiel. Amém? Porque assim ele vai ter poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Glória a Deus? Glória a Deus. E quem abriu em Atos 6, 2 e 7? Eu abri e achei também o versículo. Amém. Fala para nós. O Então. versículo 1 Timóteo 5, 22. Aí eu vou ler na versão NVT. Não se apresse em nomear um líder. Não participe dos pecados alheios. Mantenha-se puro. Amém. Não se apresse a levantar um líder. Exatamente isso. Algumas outras versões dizem não se apresse em impor as suas mãos para levantar ministros. Tem algumas outras versões que são mais específicas quanto ao ministério. Mas ministério e liderança está claro, né? E é exatamente essa a instrução bíblica. Não devemos ter pressa para isso. E ao não ter pressa, devemos observar que nos é importante provar essa liderança e provar essas pessoas. Amém? É importante nós experimentarmos essas pessoas, provarmos essas pessoas. Certo? É importante. Tem que fazer test drive, tem que fazer contrato de experiência. Amém? Trazendo para uma linguagem mais corporativa. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então leia para nós, Lu, Atos 6, do 2 ao 7. Estou lendo a versão NAA. Tá bom. Então os dois convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antíquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Certo? Então, está aqui novamente a instrução, né? Levantaram outros ministros, havia uma necessidade, porque o povo estava crescendo, a comunidade estava crescendo, etc. E os apóstolos não estavam dando conta de servir a todo mundo. Então, está aqui a constatação novamente de que ministério é servir. Com Deus. De que ministério é servir. Certo? E aí, ele está falando, vai lá e escolhe entre vocês homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais os encarreguemos deste serviço. Certo? E aí elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Outra característica primordial para o ministro, ser um homem de fé e cheio do Espírito. Amém? Que essa fé e esse enchimento do Espírito advém através de uma vida de prática daqueles 4 pilares que eu iniciei falando para vocês. Estudo, consagração,
Né? Quem lembra aí? Quem lembra? Quem lembra? Estudo, consagração, os outros dois. Estudo, dedicação, consagração e submissão à vontade de Deus. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Então, agora, antes de nós entrarmos aqui, vamos ver se dá tempo de a gente terminar nessa aula. Antes de nós entrarmos nos dons do ministério e entrarmos discorrendo sobre cada um deles, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eu quero falar para vocês e trazer para vocês, antes de nós entendermos isso, porque aqui a primeira é a base, a preparação do terreno, os fundamentos do terreno ministerial. Então, eu quero trazer para vocês aqui conselhos práticos para quem almeja o ministério, para quem está exercendo o ministério. Conselhos práticos. Ok? Então, nós vimos aqui o parâmetro e o perfil do ministro, segundo a Bíblia nos instrui, e agora eu quero trazer para você. Então aí você já vai se moldando, aí vai vendo como que está a tua vida concernente ao perfil do ministro segundo a palavra de Deus, segundo a luz da palavra de Deus. Amém? Já vai vendo aí o que precisa melhorar, o que precisa acrescentar, o que precisa corrigir, e vai se ajustando aí. E aí agora eu quero te trazer conselhos práticos para a sua vida ministerial, para a vida de um ministro sadio, de um ministro maduro e de um ministro experimentado na obra de Deus. Primeira coisa, não despreze os pequenos começos. Quando nós começamos no ministério, nós não começamos no topo. Geralmente os primeiros anos, a primeira temporada envolve grandes sacrifícios. Amém? Não despreze os pequenos começos. Já diz a célebre frase popular: quem nasce grande é monstro, é anomalia. Amém? Não despreze os pequenos começos. Olha o que está escrito em Zacarias. Olha o que o profeta Zacarias falou no capítulo 4, versículo 10. Livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo da mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Há uma exortação clara do Senhor, que nós não podemos nos esquecer e nem tampouco desprezar e nem antecipar e nem ficarmos ansiosos nos nossos pequenos começos. É imprescindível nós valorizarmos, celebrarmos, experimentarmos e vivermos e sermos fiéis nos nossos pequenos começos. Amém? Então, primeira, não despreze os pequenos começos. Geralmente nos primeiros ciclos, nas primeiras etapas do nosso ministério, nós estaremos envolvidos em grandes sacrifícios mesmo. Eu sempre conto para os irmãos que quando eu era diácono ainda, eu tive uma temporada que eu lembro que num ano eu fiquei 8 meses sem assistir um culto, porque na nossa igreja nós tínhamos os obreiros, os diáconos cuidavam da chegada da portaria e dos carros dos irmãos. Eu fiquei 8 meses, e nós tínhamos 5 cultos por semana. Eu fiquei 8 meses servindo, sendo experimentado, sendo provado na porta da igreja, no estacionamento e no cuidado dos carros dos irmãos, na vigília do carro dos irmãos. 8 meses. Fui experimentado e fui forjado assim. Quantas e quantas vezes, como presbítero ou como pastor, fui experimentado e fui provado também no Senhor, muitas vezes fazendo o papel de um diácono,
fazendo um papel de um faxineiro, fazendo um papel... Não importa. Quantas e quantas vezes. Por isso que eu aprendi a me mover dessa maneira. Para mim, tanto faz. Aquilo que eu precisar fazer, o Senhor sabe que... Por quê? Porque isso foi a forja do meu pequeno começo. Então isso forjou o meu caráter, isso forjou o meu desprendimento de ego, de vaidade, etc. Uma série de coisas. A probabilidade de eu deixar com que isso se corrompa é muito menor. Lógico que eu tenho que continuar guardando no meu coração dia após dia. E nunca achar que eu não posso cair. Mas uma coisa é certa, isso consolidou e forjou o meu caráter ministerial. A minha caminhada, as provas às quais eu tive que me submeter, os experimentos aos quais eu tive que me submeter, realmente me fizeram ter uma maturidade e um caráter ministerial forjado. Então não despreze os pequenos começos. E entenda que o começo ele sempre exige maiores sacrifícios. Natural. Qualquer começo exige mais sacrifício. Mais energia, mais dedicação, mais perseverança. É natural. Amém? Segundo conselho, seja uma pessoa íntegra e desenvolva o seu caráter. Como eu estava falando, aproveite a jornada para desenvolver o seu caráter. Um grande dom sem um grande caráter, meus irmãos, ele pode causar mais dano do que você imagina. Porque grande é a responsabilidade que pesa sobre os ombros do ministro. A palavra na Bíblia traduzida por irrepreensível, que nem nós lemos lá em Atos, seja irrepreensível, né, homens irrepreensíveis, é a palavra grega anagikletos, que significa que não pode ser julgado, que ele é irreprovável, não acusado. Irrepreensível, não pode ser julgado. Ou seja, não tem nada que possa macular o caráter, a índole dele. Olha o que Paulo falou em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como também aos teus ouvintes. Meu Deus, tem cuidado de ti mesmo, como também da doutrina, ou seja, da palavra. Cuide de você, cuide do seu caráter. Não negligencie a forja do seu caráter. Porque os dons, tanto o dom ministerial quanto o espiritual, ou os dons vocacionais, eles te promovem. Mas a única coisa que te sustenta é o teu caráter. Os dons ele te promovem, te dão visibilidade, te dão palco, te dão representatividade, te dão poder de influência, mas a única coisa que te mantém inabalável, irrepreensível, é o seu caráter. A única coisa que sustenta de fato o teu ministério e a tua jornada aqui nessa terra. É o teu caráter forjado. Então, desfrute e deixe-se ser forjado. E uma das principais formas de você ser forjado é você ser experimentado, você ser provado. Então não ache que isso é ruim. Isso é bom, é segurança para você e principalmente para todos que hoje são seus ouvintes e amanhã se multiplicarão como tais. Ministros salvam os homens com a doutrina correta e com o procedimento correto, acatando e cumprindo os seus deveres. Um ministro não pode nunca pegar o caminho mais fácil. Ele tem a obrigação de pegar sempre o caminho certo.
Não é o mais difícil, é o caminho certo. Ser irrepreensível, como nós vimos e lemos no livro de Atos, não é ser perfeito. Ok? Não é ser super-homem ou super-mulher. Existem habilidades e talentos que serão absorvidos ao longo do trabalho ministerial. Certo? Existem habilidades, existem unções, existem talentos que Deus vai derramar sobre a sua vida no decorrer do seu trabalho ministerial. Mas o que você sempre deve ter em visão é de que, antes de mais nada, o seu caráter deve estar como um ponto de prioridade, de cuidado da sua vida e na sua caminhada. Amém? Glória a Deus. Terceiro conselho: cuide da sua imagem. Não seja você um impedimento à unção que está sobre a sua vida. Meu Deus. Olha o que Salomão falou em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, a parte A do versículo 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Todas as passagens bíblicas que falam sobre qualificações ministeriais, a boa fama ela é citada. E isso nos indica o quanto isso é importante. Amém? Cuide da sua imagem perante os outros. E isso não tem nada a ver com vaidade. Tem a ver com integridade de caráter. Amém? Comportamento. Glória a Deus. Quarto conselho, esse também importantíssimo, como nós lemos lá em Timóteo, né? Como nós lemos na passagem de 1 Timóteo, capítulo 3. Cuide da sua família. Muitas esposas de ministros são frustradas por causa dos seus maridos ministros ou vice-versa. Muitos cônjuges são frustrados por causa do seu cônjuge ministro. Infelizmente é muito comum pastores, ministros, caírem no erro de serem pessoas melhores na igreja do que serem melhores do que em suas próprias casas. Eu já ouvi algumas vezes, inclusive de crianças, né, essa frase: mas pastor, eu queria que o meu pai ou a minha mãe fosse em casa como ele é na igreja. Crianças falando: pastor, eu queria morar na igreja. Muitos caem no erro de serem melhores pessoas na igreja do que nas suas próprias casas. Ou seja, criam personagens. Isso não é um caráter transformado, é um caráter maquiado. E está cheio de caráter maquiado dentro das igrejas. Cuidado que uma hora a casa cai. E quando cair, as consequências são problema. Então não tenha pressa. Não despreze os pequenos começos. Lembre-se de que os pequenos começos eles vão envolver um grande sacrifício no começo, é normal. Mas seja uma pessoa íntegra e cuide muito bem do seu caráter. Desenvolva o seu caráter. Não tenha pressa, desenvolva o seu caráter. Cuide de sua imagem. Cuide da sua família. Uma vez que já também os filhos dos ministros vivem debaixo de uma pressão de cobrança para serem perfeitos. Por isso é preciso que os pais, os ministros que têm filhos, saibam equilibrar as coisas para que de alguma forma elas se tornem mais leves e a caminhada seja mais suave.
E não deixem com que a pressão do ministério leve os seus filhos a se desviarem ou a blasfemarem contra o Senhor. Meus irmãos, isso é mais comum do que vocês imaginam. Certamente todos vocês conhecem alguém ou conhecem alguém que conhece alguém que tem essa experiência. Filhos de ministros e pastores, frustrados, afastados dos caminhos do Senhor, desviados de seus chamados, aborrecidos, muitas vezes não só com seus próprios pais, mas infelizmente e principalmente blasfemando contra Deus, virando as costas para Deus. É muito comum, muito mais do que você imagina. Mas numa matéria em que, se Deus assim permitir, entraremos o ano que vem sobre família cristã, nós abordaremos um pouco mais e aprofundaremos um pouco mais sobre esse assunto. Quinto conselho: não tenha pressa. Como eu falei para vocês, leva tempo até as pessoas ficarem equipadas, até o ministro ficar equipado. Para isso é necessário, portanto, maturidade, tanto natural como espiritual. E maturidade só vem com experiência. Experiência só vem com vivência. E vivência só vem com tempo. Não tem como atalhar esse processo. Olha o que 1 Timóteo fala lá no capítulo 3 que nós lemos, capítulo 3, versículo 6. O ministro não seja neófito, ou seja, não seja jovem, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Porque muitas vezes, sabe aquela história, quem nunca comeu melado quando come se lambuza? Por causa da exposição, por causa do palco, por causa da autoridade, por causa do poder concebido, por causa dos manifestos moveres de Deus através de sua vida e em sua vida, pelo fato de não ter sido muito experimentado, pelo fato de não ter adquirido maturidade ainda, pelo fato de não ter tido vivência e experiência com Deus. É o que Paulo está falando aqui. Corre-se um grande risco de ele se ensoberbecer, achando que é ele que está fazendo. E Deus não divide a glória dele com ninguém, que é o esforço dele, que é o talento dele, que é o desempenho dele, que é a performance dele. E aí, ele se ensoberbecendo, o que vai acontecer? Ele vai cair na condenação do diabo. Sabe por quê? Porque está escrito que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Não tenha pressa. Amém? Glória a Deus ou ai de mim? Ficou tudo quieto? Quem cala consente? Vamos lá. Sexto conselho. Temos mais 5 minutos aí? Vamos lá. Sexto conselho. Entenda que muitas vezes você vai começar numa área de ministério diferente daquela que Deus te chamou. Porque o ofício e a missão pode mudar, o chamado não muda. Aliás, eu estava escrevendo o capítulo do meu livro hoje falando sobre isso. Já estou no 9º capítulo, hein? Eita glória! Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em novembro nós faremos o lançamento do livro. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deus me deu graça agora, eu estou fluindo. Tempo de aceleração. Glória a Deus.
E para a glória de Deus, tá ficando top. Para a glória de Deus. Tem que ter o nome de todo mundo lá. Eu estou maravilhado com o que Deus está fazendo. Amém? Glória a Deus. Então, entenda qual que é o conselho. Que você tenha o entendimento que normalmente, via de regra, tá? Não é exceção, via de regra, ok? Existem exceções? Existem, óbvio, né? Deus é multiforme na sua sabedoria, ok? Mas via de regra, você vai começar o seu ministério numa área diferente daquela que Deus te chamou. Olha o que está escrito em Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Aqui, nessa passagem, está falando sobre o desempenho do próprio Barnabé e de Simeão no ofício diferente daqueles que eles foram chamados. Aqui eles estavam desempenhando o ofício de profetas e mestres. E depois mudou o ofício deles. Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele foi chamado para ser apóstolo. Mas ele não estava exercendo o apostolado. Ele tinha sido chamado para. Então, olha o que aquele texto que nós lemos lá em Atos 6, capítulo 6, versículo 1 ao 6, depois eu vou ler o 21, 8, tá? Olha aqui. Ora, aqueles dias, multiplicando o seu número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade de discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem de cheio, certo? E apresentaram-lhes perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aí no capítulo 21, versículo 8, diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Né? Então, olha lá, aqui, Filipe, que estava aqui, ele tinha sido levantado aqui para o serviço diaconal, e agora ele já estava aqui como evangelista. Assim como também aqui os 12 apóstolos, eles estavam exercendo o quê? O ofício de diáconos. Eles estavam ali servindo e distribuindo, fazendo a distribuição diária. Eles estavam exercendo a função diaconal e não a função apostólica. Só que já estava acumulando muito, porque isso estava prejudicando aquilo que eles estavam sendo chamados para fazer. Então, entendam que o lugar que você iniciar não importa. Muitas vezes habilidades importantes para o seu chamado serão aprendidas no seu pequeno começo, no seu início. Enquanto você serve em uma outra área ministerial. Então, entendendo isso, seja fiel naquilo que está confiado para você fazer. Muitas vezes você vai adquirir as habilidades necessárias para respaldar o teu chamado naquilo que você está exercendo hoje. Como eu disse, a missão e o ofício, eles mudam, o chamado não. Mas a mudança, muitas vezes, da missão do ofício
faz parte do teu ciclo de equipamento, de crescimento, de experimento, de forja. Falei para vocês, o meu chamado é apostólico. Estava falando isso outro dia na reunião de líderes. O meu chamado ele é apostólico, mas eu estou exercendo o ofício pastoral, o ministério pastoral. Porque não é o meu tempo de exercer o ofício apostólico para entrar no meu chamado. Mas isso não quer dizer que eu não estou cumprindo o meu chamado. Quer dizer que eu estou numa etapa do cumprimento do meu chamado, no qual eu estou exercendo o ofício pastoral. Ficou claro? O fato de eu estar exercendo um ofício diferente daquele que será o meu chamado, não anula o fato do meu processo, do cumprimento do meu processo, do meu chamado. Muito pelo contrário. Agora, o Senhor está trazendo equipamentos fortíssimos. Principalmente na minha experiência, estou falando do meu caso para vocês, principalmente da minha experiência, no sentido de implantar e pastorear uma igreja local, à frente de uma igreja local. Implantando, por quê? O apóstolo é aquele que vai implantar a igreja. Mas a experiência de implantar e viver os primeiros tempos do desenvolvimento, da consolidação de uma igreja local como pastor local, é o que vai me dar respaldo para quando eu exercer o meu apostolado, eu estruturar a igreja local e respaldar o pastor, presidente local da obra que está sendo implantada, de maneira adequada, de maneira íntegra, segundo aquilo que o coração de Deus determinar. Entenderam isso? O Senhor está me forjando agora para aquilo que é lá de vir. E eu não estou com pressa nenhuma. Glória a Deus. Sétimo conselho. Vocês me dão mais 5 minutos aqui, só para a gente terminar isso? E a hora que vem a gente já poder entrar sobre os ministérios, os dons ministeriais, pode ser? Vocês me dão mais 5 minutinhos aí? Vamos lá? Eu elenquei aqui 12 conselhos. Estamos no 7º, mas vai mais rápido agora. 7º conselho. Não faça propaganda do seu ministério. Você não precisa ficar fazendo propaganda do seu ministério. Por quê? Porque a árvore a gente conhece pelo fruto. Quando você tem um chamado, os frutos aparecerão sem você precisar ficar falando deles. Pois é Deus quem chama e quem levanta o ministro. Você não precisa ficar se autopromovendo. Amém? Porque a autopromoção, ela é um perigo por ensoberbecimento e também para a expansão de ego e de vaidade. Olha o que Salomão falou em Provérbios capítulo 22, 2, se não me engano, peraí. Acho que é Provérbios 22, 2. Glória! Aleluia! Provérbios 27, 2. Seja o outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Amém? A gente conhece a árvore pelo fruto. Pelos teus frutos, o Senhor será louvado. E toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada a Ele, não a você. Amém? 8º conselho. Vem aqui de novo como o pilar que eu falei para vocês lá atrás. Mas ressaltando de fundamental importância. Tenha uma vida de consagração. Ou seja, oração e jejum são práticas cristãs. Porém, o ministro deve ser ainda mais aplicado e frequente nessas práticas. Amém? Lembra do que Paulo falou sobre a oração em línguas? Está lá escrito em 1 Coríntios 14, 18.
Ele falou, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Está dando exemplo como ministro. Amém? Glória a Deus. 9º conselho. Não tente entrar num ofício para o qual você não foi chamado. Os dons são dados a quem é chamado. E sem o equipamento espiritual necessário, você não irá tão longe e abrirá brechas para o inimigo em sua vida. Amém? Não tente transitar ou entrar num ofício para o qual você não foi chamado. Ah, mas eu ainda não sei. Até o final dessa matéria, em nome de Jesus, você vai saber e ter clareza disso. Isso vem na caminhada. Amém? 10º conselho. Os meios pelos quais você entra no ministério não são importantes. Não se baseie nem procure meios extraordinários, pois o diabo pode tentar e te enganar. Ok? 11º, tenha convicção. Você precisará permanecer no ministério quando as adversidades e perseguições chegarem. Convicção do chamado fará com que você seja inabalável. Então, se você não tem clareza até o final dessa matéria, você terá clareza, e não só clareza, mas terá convicção do seu chamado também, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Porque convicção é o que vai te dar sustentação quando você enfrentar as adversidades e as tentativas de ataque das trevas contra o teu propósito, o teu chamado de vida. A convicção do seu chamado fará com que você seja inabalável e nunca negocie o teu chamado. Amém? 12º e último conselho, não menos importante que todos, mas tanto quanto, mas eu quero aqui ressalvar ele como um grifo, como um destaque. Pega o marca-texto aí, ó. Destaque daquele que vos fala hoje. Amém? Nunca coloque dinheiro como alvo do seu ministério. Nunca coloque dinheiro como alvo. Deus é a sua fonte. E não se esqueça, o ministro, ele é um servo. O ministro é um servo. E Deus é a fonte que sustenta o seu servo. Nunca coloque dinheiro como alvo do seu ministério. Deus estabeleceu o chamado e te dará todas as condições para que você cumpra o seu chamado, inclusive dinheiro. Inclusive dinheiro. Glória a Deus por isso. Amém? E Ele te dará todas as condições de suprimento para você respaldar o seu chamado. Inclusive o dinheiro. E a Bíblia diz que digno é da paga aquele que anuncia o Evangelho. E aí a Bíblia continua dizendo que digno é de dupla paga, de dupla porção. Aquele que anuncia o Evangelho. Amém? Então, nunca coloque o dinheiro como alvo do seu ministério. Lembre-se de que a tua fonte não é o exercício do teu ministério, a tua fonte é o Senhor. E porque foi Ele que te deu o chamado e o ministério, Ele te sustentará. Glória a Deus! Aleluia! Amém. Então vamos encerrar por aqui. E na aula que vem nós entraremos falando sobre os dons ministeriais de fato e entraremos já no estudo de cada um deles, começando pelo apóstolo. E aí nós vamos ver, é imperdível essa aula, meus irmãos. Isso é alvo de muita controvérsia, de muito engano, de muito ensino errado dentro das próprias igrejas
inclusive de denominações. Eu não estou aqui para falar de denominação A, de placa de igreja A, B ou C. Eu estou aqui para falar a verdade bíblica, ok? Mas muitas igrejas e muitas denominações não aceitam o chamado ministerial apostólico porque tem um entendimento distorcido e errado sobre o ministério apostólico. Porque eles entendem erradamente, porque não examinam e não discernem e não fazem um aprofundamento na palavra, de entendimento pleno daquilo que a palavra tem, acerca do chamado apostólico, e não entendem que, segundo a instrução bíblica, existem 4 classes de apóstolo. E aí esses erroneamente acham e falam que os apóstolos eram apenas os apóstolos do Cordeiro, que eram os 12 apóstolos. E que depois que esses 12 apóstolos não existiram mais, acabou o ministério apostólico. E aí eles até falam que é heresia algum homem nessa era, nesse tempo, ser oficializado, ou seja, ter o ofício ministerial de apóstolo. E nós vamos ver biblicamente que isso não é uma verdade. Porque nós vamos estudar e vamos ver que existem 4 classes de apóstolos, segundo a palavra do Senhor. E que o ministério apostólico é essencial para a igreja do Senhor, assim como os outros também, para que ela seja plena e desempenhe o seu papel nessa terra, fluida e próspera como ela deve ser. Amém? Glória a Deus. Não percam a aula que vem. De jeito nenhum. Nós entraremos sobre os dons ministeriais, falaremos sobre o ministério da reconciliação, depois vamos falar sobre cada um dos ministérios e vamos esmiuçar cada um deles. Vamos falar sobre o apóstolo, sobre o profeta, sobre o evangelista, sobre o pastor e mestre. E vamos ver o que permeia, o que estrutura e o que caracteriza cada um desses ministérios. E certamente aí aqui você vai entender, vai discernir e vai ter clareza do seu chamado quanto ao ministério que o Senhor te concedeu. Amém? Glória a Deus. Então, beijo no coração de vocês, Deus abençoe grandemente, mais uma etapa cumprida com sucesso. Uau! Glória a Deus! Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Amém?